Bem-vindo ao canal novamente. Eu estou fazendo essa série, né, mostrando as fraudes dentro do sistema religioso, dentro da própria instrução do Criador, né? E eu não esperava que já no primeiro vídeo fosse causar tanta polêmica, por causa de uma frase tirada do contexto. As pessoas não entendem e já querem logo julgar, né? Eu dividi essa série em vários vídeos para a construção de uma linha de raciocínio, para que a pessoa pudesse mudar a mentalidade, ser ensinada do que está sendo escondido das pessoas e para que elas possam entender o porquê esse caos ainda continua. Mesmo com o sistema religioso entrando em colapso, o caos continua daqueles que saíram para fora do sistema e estão montando o seu próprio sistema. A intenção é mostrar esses erros, o porquê, mas as pessoas não entendem. Então, uma frase que não foi mal colocada, tá? Como disseram. A frase é o seguinte, não sabia que ia causar tanta polêmica. Se é para viver debaixo desta graça, é preferível voltar para os tempos da lei. Isso eu fiz uma alusão às próprias escrituras, ao próprio texto de Pedro que fala sobre isso. Eu vou citá-lo aqui para que vocês entendam que o que eu estou fazendo ali é uma comparação. Eu só estou adaptando algo para a nossa realidade. Olha só. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes fora concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a deitar-se na lama. Bom, alguns entenderam, a maioria das pessoas entenderam, mas causar polêmica por causa de uma frase sem antes ouvir o que vem ser dito depois, isso é falta de sabedoria, é precipitação em juízo, é ouvido que coça e não quer ouvir a verdade, prefere ouvir aquilo que já está acostumado a ouvir. Então muita gente veio ali e já veio com argumentos que, na verdade, é tudo o que eu ia falar nos vídeos seguintes. Que eles eram me dar lição de moral sobre a lei dos mandamentos, sobre a maldição que Cristo levou sobre si, sobre as obras da lei. Fazem uma confusão, foi bom que agora eu vou trazer e vou explicar um por um nesse vídeo aqui. Então preste atenção, porque esse vídeo aqui já é o desfecho dessa linha de raciocínio, que nós vamos partir para outras fraudes, agora muito mais importantes e muito mais perigosas, porque isso é um efeito em dominó, um efeito em cadeia, que vem acontecendo desde a antiguidade, tá? E aí vocês vão entender o porquê o Criador precisou firmar uma nova aliança, tá? E que essa aliança continua sendo violada, porque não aprenderam como adquiri-la, não sabem como ser instruído nela. Então vamos lá. O primeiro que eu queria falar é sobre a lei dos mandamentos, que está lá em Efésios 2,15. As pessoas gostam muito de usar a lei dos mandamentos, que as leis dos mandamentos foram abolidas na carne. Eles não entendem, eles falam de lei dos mandamentos e referem-se aos 10 mandamentos. Agora eu quero explicar o que é a lei dos mandamentos. Isso aqui é questão de hermenêutica jurídica, mas as pessoas não sabem o que é isso, então eu vou explicar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando eu falo sobre os direitos humanos, quando eu falo sobre direitos internacionais, eu estou falando da criança e adolescente em si, dos direitos humanos em si, ou eu estou falando de um compêndio de leis, regras e normas que regulamentam esses assuntos? Eu estou falando de leis que regulamentam esses assuntos. Então, olha só, antes de vir precipitadamente repetindo o que vocês aprenderam dentro de uma doutrina fechada, doutrina humana, lei dos mandamentos nada mais é do que um compêndio de regras e normas para explicar e regulamentar os mandamentos. É isso mesmo. Então, quando Paulo combate, quando
Paulo afirma que Cristo pregou, foram estas leis dos mandamentos. Ele está dizendo que Cristo aboliu, foi justamente as regras e normas que foram elaboradas para se explicar os mandamentos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Agora, outro assunto, essa maldição que Cristo levou sobre si. Todo mundo fala que Cristo levou sobre si a maldição da lei. Ah, a maldição da lei. Olha, Deus, ele não pode trazer maldição dentro das suas próprias instruções. Que Deus tirano é esse? Que Deus confuso é esse? Hein, que vocês ensinam? Como que a lei de Deus pode ser maldita? E ao mesmo tempo que Paulo fala isso, dessa maldição em Gálatas, lá em Romanos ele diz que a lei de Deus é boa, é perfeita, é justa. Como é que essa lei que ele fala que é justa, ela pode se tornar maldita? Hein? Porque vocês não entendem qual foi a maldição que Cristo levou sobre si. Eu vou ler o versículo de Gálatas e nós vamos ver qual é essa maldição. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui está, mas as pessoas não leem, sabe por quê? Porque elas acreditam que a graça aboliu o Velho Testamento. Não leem o que está escrito lá. Então que lei é essa? Essa lei que Paulo cita, ela está lá em Deuteronômio. Vamos ver qual é essa lei? Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição do desprezo de Deus. Olha só. Essa é a lei que Paulo está se referindo. Agora vocês vão entender que lei é essa. Essa lei não vem do Criador. Isso não é uma instrução dada pelo Criador. Mais uma das frases, porque veja só. Esta era a lei que os judeus aplicavam nos dias de Cristo. Por isso os romanos, ao fim do dia, se a pessoa ainda estivesse viva, eles tinham que quebrar as pernas do condenado para morrer, antes de anoitecer, por causa desta lei aqui, entendeu? Não é por causa das leis dos romanos. Os judeus eram muito rigorosos com essas leis. E se os romanos não adotassem a observação delas, quando aplicassem suas leis, eles tinham que também saber qual era a lei do povo judeu. Para quê? Para que não houvesse conflito. Sabe por quê? Porque eles se rebelavam. Se os romanos não observassem uma coisinha ali, eles se rebelavam contra o governo, porque eles eram um povo muito complicado de conviver. E existem relatos históricos sobre isso. Pilatos mesmo odiava os judeus. Ele odiava, porque era um povo rebelde em si. E todos os governantes tiveram problemas lá. Não é por menos que Tito resolveu acabar com tudo e espalhar aquele povo, porque eles não aguentaram mais. E no ano 70 foi o que eles fizeram. Não aguentaram rebeliões atrás de rebeliões. Para esse povo, que é obstinado e paranoico com seu legalismo religioso, Jesus ele era culpado de morte, porque, segundo eles, ele blasfemou contra o Deus, a concepção divina que eles tinham de Deus. Jesus blasfemou, tá? E segundo as suas próprias leis, isto era violação do primeiro mandamento. Que segundo eles mesmos, a pena por isso era a morte. E então por isso eles fizeram de tudo para que a pena fosse executada nos moldes romanos e não por apedrejamento. Sabe por quê? Porque eles queriam mostrar para todos que aquele homem, segundo eles estava blasfemando contra o Deus dele, era maldito. Porque se ele fosse apedrejado, morto por apedrejamento, ele não teria essa condição de maldito e desprezado por Deus. Não bastava matá-lo, queriam humilhá-lo, sabe? Mais ainda, à vista de todos que passavam ali e viram ele pendurado no madeiro. Foi essa a intenção desse povo perverso e maligno. Por isso, as consequências desse sangue derramado começou a cair sobre a cabeça deles logo em seguida. E até hoje recai sobre eles. Eles não são povo santo. Eles não são povo escolhido. Eles são povo rebelde e obstinados em suas próprias leis. E outra coisa, se Jesus fosse falso, como muitos ensinam, o Talmud não perderia tempo em rebater, em desprezá-lo, em humilhá-lo mais ainda e mostrar o quanto ele era mentiroso. Porque Jesus é citado no Talmud várias vezes.
O Jesus histórico, esse mesmo que as pessoas dizem que não existiu. Esse que eles dizem que é invenção romana. Roma não tinha menor interesse em manter o Jesus deles dessa forma, porque ele foi condenado injustamente. E Roma participou disso. Historicamente, se você lê, os romanos odiavam os seguidores de Cristo por causa disso que aconteceu, porque eles falavam que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditavam nisso. Agora nós vamos partir para o ponto final, que é falar da obra da lei. Que obra da lei é esta? Há muito tempo atrás, não se tinha certeza do que era essa obra da lei. Até que em 1948 se encontrou nas cavernas de Qumran, lá no Mar Morto, pergaminhos antigos que comprovaram a existência de textos bíblicos antigos, como o profeta Daniel, Isaías, Jeremias, e alguns textos do Novo Testamento. E com isso também foi encontrado pergaminhos de conduta moral e cívica daquele povo. E em um desses documentos está lá escrito importantes obras da lei. E exatamente essas importantes obras da lei que Paulo combatia. E eles encontraram ali 130 linhas, com mais ou menos 20 preceitos a respeito disso. Eu vou citar alguns aqui e nós vamos vê-los mais à frente, tá? Vamos lá então. Não usar tecidos em que se mistura lã e linho, não colocar debaixo do mesmo jugo animais de espécies diferentes, não semear grãos de espécies diferentes no mesmo campo, não lavar utensílios em água corrente, pois poderia se contaminar com o que tivessem sido lavado corrente acima. Além disso, eles também trazem normas de conduta, como lidar com o estrangeiro, entendeu? Várias outras normas de limpeza, lavar as mãos antes das refeições, lavar as mãos e os pés antes de entrar na casa de um sacerdote. Várias e várias regras de conduta que eles acreditavam ser santas e espelhar que eles estavam debaixo da vontade do Criador. Agora olha que interessante, né? Estas obras da lei não estão só fora desses documentos. Aí confirma o que eu falei e que Jeremias escreveu sobre essas fraudes, tá? E essa fraude é muito mais gritante do que a gente possa imaginar, porque toda essa purificação externa do corpo, ou qualquer coisa que faça referência a uma purificação aparente, ela é considerada obras da lei. Veja que eu só trouxe um pouco das linhas a respeito desse documento. E agora você vai entender o estrago que isso fez a longo prazo e como que isso foi embutido dentro da instrução que Moisés passou para o povo e acabou o povo tomando aquilo como se fosse instrução diretamente do Senhor. Vejam toda essa instrução comprovada documentalmente, confirme exatamente a acusação feita por Jeremias e apresentada aqui por mim, tá? Vamos lá. Não semearás em tua vinha 2 tipos de sementes, a fim de evitar que a vinha inteira seja confiscada pelo santuário, tanto a semente que semeaste como o fruto da vinha sejam consagrados. Não submeterás um boi e um jumento ao mesmo jugo para arar a terra. Também não usarás roupas com fios de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Olha só. O que eles encontraram em um documento chamado Obras da Lei é exatamente fragmentos de coisas que foram acrescentadas dentro das Escrituras por esses homens, por esses mestres da lei. Essa fraude ela é tão gritante, tão descarada, que para validar essas obras da lei, como se fossem os mandamentos entregues a Moisés, o livro de Deuteronômio, em seus primeiros capítulos, ele enxerta fragmentos da verdadeira instrução. Eles apelam ali no capítulo 6, para que o povo observe tudo isso que virá logo ser escrito em seguida, por amor a Deus. Eles fazem alusão a esse primeiro mandamento que eu citei, que João diz que ele é um mandamento antigo e que Jesus estava resgatando esse primeiro mandamento. Eles construíram assim a sua carta de recomendação, como Paulo bem combate, para introduzir essas fraudes como se fosse então a instrução dada por Moisés e repassada ao povo na forma do livro da aliança. Livro este que não existe mais em sua forma original, porque foi substituído pelos livros dos mestres da lei, que também eram chamados de escribas.
Outra questão também, de se encostar em um cadáver, ficar impuro, por isso, a pessoa teria que passar por um processo longo de purificação para que suas orações pudessem ser ouvidas novamente. Todas essas regras de limpeza externa só tinham aparência de santidade e zelo pelos mandamentos de Deus. Vejam que Jesus tocou em morto. E as pessoas se escandalizaram por isso. O que Jesus estava fazendo ali? Desconstruindo essa pureza externa, que nunca foi a ordem de Deus para esse povo. Né? E não só isso, eles acreditavam que fazendo essas coisas, Deus os abençoaria e os protegeria de qualquer calamidade e vergonha. Era essa a visão que eles tinham a respeito de salvação. E é essa que o povo judeu ainda tem a respeito de salvação. E foi a mesma que foi transferida para o cristianismo com respeito à salvação. Se está tudo bem com eles, se nada de ruim está acontecendo, é porque eles estão debaixo da salvação. Mas se alguma coisa começa a acontecer, estão em pecado, estão desviados, ou é o inimigo que está atacando para tirar eles da obra, tirar eles da salvação. Com essa conduta, com essa aparência de santidade que eles criaram através da obra as obras da lei, eles passavam então para o povo uma falsa aparência de que eram abençoados. E daí todo mundo procuraria imitá-los para obter então os favores de Deus. De um Deus que esse povo tanto anunciava e que tanto fazia questão de mostrar que possuíam as bênçãos dele. Começou a compreender agora por que essa doutrina da graça ensinada hoje ela se tornou uma pedra de tropeço por ignorar o real motivo da obra da lei combatida por Paulo? Os mesmos que defendem que somos salvos pela graça e não por obra se esforçam para aparentar aos de fora que são salvos. Tentam com um comportamento forçado tornar Cristo atraente para aqueles que estão no mundão. Eles acreditam que se adotarem práticas comportamentais estão agradando Cristo ao tempo em que conquistam galardões, salvando almas mediante seus comportamentos externos. Estão praticando obras da lei sem se darem conta. Sabe por quê? Porque todas essas coisas têm aparência de santidade, mas não podem contra os desejos da carne. É por isso que esses homens inventam outras desculpas, como por exemplo, fugir da aparência do mal, porque como vivem de aparência só mostram que é agradável aos olhos, mas o seu íntimo está cheio de malícia e por isso criam mais regras comportamentais para que o povo possa seguir, para evitar escândalos. É por isso que fazem palestras ensinando como lidar com as finanças, como ter um casamento segundo a vontade de Deus, como amar seu cônjuge, como criar filhos, como agir no trabalho, que precisam ofertar e dizimar para a casa de Deus, porque é um mandamento e assim se será abençoado financeiramente e amorosamente, que terá prestígio, reconhecimento e glória se assim fizer, se obedecer nas ofertas e dízimos. Perceba que estes homens, eles precisam ser ensinados por outros homens, simplesmente porque estão focados em tudo aquilo que as Escrituras dizem que não promovem transformação de caráter e mentalidade. Sabe por quê? Porque acreditam que a graça aboliu os mandamentos de Deus e não o dos homens, como a palavra afirma categoricamente. Por terem uma visão distorcida do que é graça, eles estão sendo instruídos por homens a respeito do Altíssimo e não pelo Espírito Santo. É por isso que quando a tribulação os atinge, na forma de problemas financeiros, decepções, depressão, divórcio, doenças, escândalos e todo tipo de calamidade, essa casca criada pela obra do homem cai e revela tudo aquilo que estava sendo reprimido no íntimo dessa pessoa. E isso que está acontecendo no meio gospel, bem na nossa cara, é prova de que esse cristianismo fomentou sua própria obra da lei. E declaradamente estão em rebeldia por não aceitarem a instrução do Criador, mas acolher com bom grado a instrução de homens impulsionados pelo seu próprio entendimento. Carnal e limitado. Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, em vez disso rejeitaste todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós, em vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei.
Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento, rejeitaram o temor do Eterno, não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. A verdade é que o Criador está zombando nesse exato momento destas pessoas. Por isso muitos saíram das denominações, mas como saíram porque simplesmente se decepcionaram e não procuraram entender direto da fonte do conhecimento o porquê isso tudo está acontecendo, mas levantaram outros mestres para si. Agora, para satisfazer suas decepções religiosas, estão mergulhados cada vez mais em calamidades, aflições. Seus comportamentos não melhoraram. Os problemas não diminuíram. Pelo contrário, eles estão piores porque continuam rejeitando a instrução do Pai. Estão em um estado de confusão mental pior do que aqueles que persistem em permanecer dentro dos templos e acreditar que tudo de ruim que está acontecendo com elas é ataque do diabo. Eu tenho acompanhado de longe essas pessoas, desde que saíram do que eles chamam de sistema religioso, e tenho percebido que eles estão piores. Falam daqueles que estão presos em um curral, mas agem pior do que eles. Eles são mais ávidos em julgamento precipitado, mais orgulhosos, mais raivosos, mais donos da verdade, mais agressivos, mais doentes, mais desequilibrados, mais confusos, mais defensores de causas partidárias e ideologias políticas, e ao mesmo tempo estão com mais problemas e ainda sem saber o que é ter a verdadeira paz e tranquilidade e liberdade que a palavra promete para aqueles que conhecem a verdade, simplesmente porque caíram em outros enganos, em outras obras e fundamentos da lei dos homens, para se explicar então Deus, salvação e juízo. Entendam isso, tudo o que está acontecendo é resultado da doutrinação humana. Se Paulo estivesse aqui, ele combateria as obras da graça, assim como combateu as obras da lei em seu tempo. Simplesmente porque as pessoas não sabem manusear a palavra com prudência e dão péssimo testemunho. Não são homens de Deus, mas se tornaram homens do pecado. E é com base nesse gancho de homens do pecado é que eu vou dar um start no assunto seguinte. Eu mostrarei nas Escrituras que essa falácia de anticristo é outro engano, é outra mentira, é outro engodo e pior, está gerando outros anticristos piores ainda, como por exemplo o anticristo tecnológico, a inteligência artificial, que muitos têm vomitado essa bobagem. Sabe o que mostra isso? Que são falsos profetas, pessoas que estão interessadas em dinheiro, em monetização. O interesse deles não é levar conhecimento e a verdade e fazer com que a pessoa se arrependa, é ganhar dinheiro a custas de um boom que está acontecendo, um movimento que está crescendo. Estão olhando novamente para o tempo errado, para as estações erradas, e por isso serão pegos de surpresa. Mas se você acompanhar os estudos aqui, você vai entender o que é anticristo, o que é homem do pecado e o que precisou ser afastado para que o homem do pecado se revelasse. Não percam os próximos vídeos.